Fala, meu querido, eu queria dizer pra você que o título desse episódio vai ser um mantra. Ele vai ser um mantra. A gente vai repetir ele várias vezes. Foco no processo e não no resultado. Foco no processo e não no resultado. Porque o objetivo deste episódio é aliviar a sua ansiedade. Nesse momento que você está ouvindo, eu imagino que você esteja muito ansioso com a proximidade do Enem e isso esteja te atrapalhando nos estudos. Então a gente faz vários episódios para choque de realidade, a gente faz vários episódios para você mudar o seu percurso, você até às vezes se irrita com isso e diz, tá, professor, chega um pouco de dar tapa na cara. Então hoje é um episódio para aliviar a sua ansiedade. Hoje não é um episódio de jogar nada na sua cara, hoje é um episódio para aliviar a pressão, entender por que você está se sentindo assim e fazer com que você fique mais calmo, combinado? Então você que entrou nesse episódio esperando o Lauro xingando tudo, quebrando prato, fazendo não sei o quê, não, hoje eu troquei o café por um chazinho de camomila, tô tomando um chazinho, ó, vou dar aqui, ó, bem calminho e a gente vai conversar. Por que você tem que ter foco no processo e não no resultado? Foco no processo e não no resultado. Por quê? Porque o que deixa a gente ansioso, e eu falo muito sobre ansiedade na minha mentoria, embora, estou deixando muito claro aqui neste episódio, que eu ainda não sou um psicólogo formado, eu sou um psicólogo em formação, mas eu estudo muito sobre psicologia. Acho que eu já contei aqui nesse podcast que, mesmo antes de começar a graduação em psicologia na UFSC, eu tenho uma especialização em psicologia e psicanálise, né? Já tenho isso, então eu já estudei muito sobre. E a ansiedade, ela vem por vários motivos. E um motivo muito forte é que a gente fica antecipando uma situação futura que não acontece agora. Então por que vem a ansiedade? Porque a gente fica pensando no Enem e no momento em que a gente vai estar lá fazendo a prova, que é algo que não é agora, mas a gente antecipa essa situação futura. E isso dá ansiedade. Então, a ansiedade raramente vem por algo que você está passando no momento. Tanto que na hora que você recebe a prova do Enem, você tem um pico de ansiedade, né? Você que está me ouvindo aí já fez o Enem e vai lembrar. A hora que começa lá a prova e tal, você tem um auge. Mas vê se você vai concordar comigo. Eu acho que vai. Ali pelas 3 da tarde, porque a prova você tinha que entrar até a 1, começou a 1h30. Ali pelas 3 da tarde... Talvez você tenha dificuldade de reconhecer isso. Mas você não tá mais ansioso às 3 da tarde fazendo a prova. Às 3 da tarde você tá concentrado, com medo ainda de errar questões, com medo do que pode vir, mas você não tá mais ansioso. Às vezes você fica um pouco ansioso com medo da questão que está por vir, né? Mas vamos pensar ali pelas 5h30 da tarde, que você já leu todas as questões, não resolveu todas, claro, mas deu uma olhada em todas elas... Aí você não tá mais nervoso, você tá cansado só. Cansado, acabado, com vontade de desistir, mas a ansiedade passou. Porque a ansiedade vem de antecipar isso. Então, o que eu acho que tá deixando todos vocês muito ansiosos? Focar no resultado. Por isso que o título é Foco no processo e não no resultado. A gente passa, e isso não faz bem pra nossa cabeça, a gente passa 24 horas por dia pensando no resultado. Eu quero que você me responda, e responda sinceramente, qual foi o último dia desse ano em que você não pensou na seguinte frase: meu Deus, como eu queria passar. Como eu queria passar. Eu preciso passar. Você não passou um dia sem pensar nisso, porque você está focado no resultado. Então, tudo que você faz é pensando no resultado. Você vai fazer uma bateria de questões... Será que isso aqui vai me ajudar a passar? Tanto que, olha como tu analisa a bateria de questões que tu fez. Se tu faz uma bateria de 30 questões de cálculo estequiométrico e tu acerta 6 dos 30, tu fica desesperado. Por quê? Porque eu não vou passar. Sempre pensando no resultado. Se tu faz uma bateria de 30 questões e tu acerta 28, olha que loucura. O medo de não passar é tão grande que tu não comemora as 28. Tu pensa assim... acertei 28 de 30 porque é agora, mas será que no dia eu vou acertar? Será que eu vou passar? Tudo é focando no resultado o tempo inteiro. Quando a gente foca no resultado demais, isso nos faz mal, cara. Tô conversando com você porque isso nos faz mal. A gente começa um projeto novo focando no resultado. Será que vai dar certo? Será que as pessoas vão gostar? Um time de futebol entra para uma partida pensando, será que nós vamos ganhar? Observa, qual é a diferença de ansiedade de um time de futebol quando ele vai jogar uma partida normal da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro versus quando ele vai jogar a final
do Mundial Interclubes contra o Manchester City. Pô, completamente diferente, né? Por que é completamente diferente? Porque ele não foca no processo. O processo é o mesmo. É uma partida de futebol. A partida de futebol da terceira rodada do Campeonato Brasileiro é exatamente a mesma partida de futebol do que a final do Mundial Interclubes. Qual é a diferença entre os dois? O resultado. Se nós perdermos a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, ainda tem outras... São 38? Ainda tem outras 30 e poucas rodadas para recuperar. Se nós perdermos a final do Mundial Interclubes, quando que a gente vai chegar aqui de novo? Você entende? A ansiedade vem do foco no resultado, de antecipar uma situação futura. Então eu fico ansioso várias vezes, e todas as vezes a minha ansiedade tem a ver com o foco no resultado. Por exemplo, né? Hoje eu trabalho, você me conhece de algum lugar da internet, meu principal trabalho é esta empresa que está fazendo aqui este podcast, que é o Interpreta Enem. Toda vez que eu vou abrir vendas do Interpreta Enem, venda de um curso, venda de alguma coisa, eu fico muito ansioso. Porque automaticamente eu penso assim, ó, será que isso aqui vai vender bem? Será que as pessoas vão comprar? E aí quando eu me pego nesse pensamento, eu paro de focar no resultado e foco no processo. O que é focar no processo? O meu curso tá bom? Sim, tá muito bom. As pessoas que já fazem ele estão gostando, cara, é só elogios. Se você entra na plataforma e você olha os comentários, claro que deve ter alguém que não gostou e não comentou. Mas os comentários, nossa, velho, são enlouquecedores. Se eu tô num dia com a autoestima baixa, meio mal, é entrar na chave mestra no Projeto Lauros e ver os comentários. Cara, é uma loucura. O pessoal falando o quanto aquilo mudou a vida e tal. Então, quando eu foco no processo, daí eu não fico tão ansioso. Daí eu paro e começo a pensar assim, cara, eu sou um bom professor, eu faço um bom trabalho. Os episódios do podcast todo mundo elogia. O meu outro projeto, que é o Interpreta Hits, todo mundo elogia. Os cursos e tal. Então, se eu focar no processo agora, esse resultado vai vir, eu não preciso me preocupar. Eu tenho que focar no processo. Quanto melhor for o meu processo, melhor vai ser o resultado depois. Só que eu sou um ser humano, como qualquer outro. Então, às vezes, você se pega focando no resultado. E aí vai dar ruim. Daí da ansiedade. A ansiedade vem de uma preocupação com uma sensação futura. Então, não foque no resultado, foque no processo. Ah, Lauro, mas isso não é fácil, né? Ô, amor, nenê, cuti-cuti. Se fosse fácil, a mamãe Lauro aqui não estaria gravando um episódio pra te convencer disso. Eu diria só em 30 segundos assim, foca no processo e não no resultado, pronto, acabou. Não, né, mano? Eu tô te convencendo porque é difícil pra caramba. Mas não é porque é difícil que você não vai tentar fazer. Vamos tentar focar no processo e não no resultado. Isso funciona pra tudo, tá? Pra tudo. Algumas pessoas ficam ansiosas no seu relacionamento. Será que isso que nós estamos fazendo aqui vai resultar num casamento? Nós vamos casar, vamos ser felizes, vamos não sei o quê? Pô, tem gente que fica ansiosa enquanto tá namorando pra saber se aquilo vai resultar num casamento ou não. Não. Foca no processo. Foca no teu namoro que tu tem agora. Como é que tá o teu relacionamento agora? Como é que tu pode fazer pra esse relacionamento ficar ainda melhor? O resultado vai vir depois. É o que a gente brinca muito aqui. Quase todo mundo no mundo hoje trabalha porque precisa ganhar dinheiro, né? Tem muita gente que fala, nossa, eu amo tanto o que eu faço que se eu não... que eu faria até de graça. Mas não faz, né? Nossa, eu amo o que eu faço, faria isso aqui de graça, mas não faz, né? O Vitão diz direto aqui. Nossa, professor, adoro gravar o seu podcast. Ele postou agora um story quando eu tava gravando. Que saudades de gravar com o Lauro. Faria isso aqui até de graça. Mas não faz, né? Cobra, claro. Ai, professor, que horror ter essa visão do mundo. As pessoas precisam de dinheiro. Só que qual que é o problema? Se o seu foco do seu trabalho não for o processo, for o resultado, se você fizer um troço pra ganhar dinheiro, você até pode ganhar dinheiro em curto prazo, mas a longo prazo você não ganha mais, não. Vou lançar uma mentoria revolucionária pros meus alunos dizendo assim, aprenda a passar no Enem em 30 dias. Em 30 dias eu dou tudo que você precisa. Não, eu até tenho um curso de 30 dias que eu lanço, que é o ultimato no final do ano, mas eu tô longe de prometer a aprovação em 30 dias. Eu prometo coisas que são, né, factíveis, senão não tem como. Por quê? Porque eu tô focado no processo e não no resultado.
Foco no processo e não no resultado. O que você tem que fazer agora? Cada vez que você for estudar, preocupar se você vai conseguir passar ou não, tenta pensar menos nisso. Professor, mas pensar menos nisso é perder o foco. Isso, é perder o foco no resultado e focar no processo. Quando você sentar para fazer uma bateria de cálculo estequiométrico, o que importa, na verdade, é você estar nas melhores condições possíveis fazendo essas questões e realmente dando tudo de si, porque cá entre nós, às vezes tem umas baterias que tu vai mal porque tu faz sem vontade. Tu faz só pra dizer que fez. Tu faz porque tu tem aquelas 30 questões e tu diz assim, ó, se eu não fizer essas 30 questões hoje, isso aqui vai atrapalhar todo o meu planejamento e amanhã eu não vou poder fazer. E aí tu faz de qualquer jeito. Foca no processo. Faz realmente do melhor jeito que tu pode aquilo ali. Não no resultado. Se você focar no processo e não no resultado, você vai se surpreender de como o resultado começa a aparecer mais, cara. Começa a aparecer mais. Se você focar em resolver os problemas que você tá tendo agora, você focar em melhorar naquilo que você percebeu, ai, professor, mas já imaginou se tiver alguma coisa? Ai, professor, que eu não percebi, que eu erro e eu rodar por isso. Você tá focando no resultado de novo, foca no processo. Se apareceu alguma coisa que você não percebeu, você não tinha como consertar, porque você não tinha percebido. Quando você perceber, você vai consertar. Foca no processo, não no resultado. Eu falei sobre um dos problemas da ansiedade, que é a antecipação de um problema futuro. Agora, eu quero falar sobre o outro. A outra coisa que te dá ansiedade é quando você foca em coisas que você não pode controlar. Você foca naquilo que você não pode controlar em vez de focar no que você pode controlar. Quer ver? O que te dá ansiedade? Ai, meu Deus, será que eu vou passar? Porque você não tem controle sobre isso. Não depende só de você. Não, professor, mas eu vi aqui, tem o fulano que passou em medicina e ele falou que se eu fizer mais de 150 acertos, eu passo. Não. Eu conheço gente que fez mais de 150 acertos e não passou em medicina em nenhuma universidade do Brasil. Não conseguiu. Ah, então tu tá dizendo que o mínimo... Não. Se a essa altura do campeonato... Ó, eu falei que eu não ia ficar brabo. Mas é que tu me irrita. Se a essa altura do campeonato tu me vier com esse troço de quantos acertos... Não. Tem episódio só sobre isso. Mais de um. Quantos acertos precisa pra passar? Fiz episódio sobre TRI. Vai maratonar a playlist aí do podcast. Pelo amor de Deus. Não me vem com isso. Eu conheço gente com 140 que passou... Eu conheço gente com 136 que passou em medicina na ampla concorrência. Então, nem me vem com isso. Não é esse o próximo. Só que quando você foca no resultado, tu depende dos outros, cara. Tu depende dos outros. Se tiver 8 vagas pro curso que tu quer e tu não for um dos 8 melhores, tu não entra, não importa qual seja a tua nota. Então, quando você foca no resultado, ferrou, não tem o que fazer. Quer ver eu te dar um exemplo? Eu trabalho nas redes sociais e nas redes sociais eu preciso disputar atenção com outras pessoas. Então, eu preciso que não só você me siga, mas que você acompanhe os meus stories. Quando eu posto um vídeo, esse episódio no podcast, no Spotify, no YouTube, eu preciso que você me assista e eu tô disputando a sua atenção com a de outras pessoas. Já imaginou, se você tá ouvindo esse episódio e você também é um produtor de conteúdo, se as redes sociais fossem assim, ó, o cara que segue pode seguir, no máximo, 100 pessoas. Eu vou inventar uma rede social que você não pode seguir mais do que 100 pessoas. Por quê? Porque você concorda comigo que você segue lá 1000 e poucas pessoas, mas o algoritmo da rede social só te entrega 100? Ele não te entrega 1000 pessoas. Tem gente que tu começou a seguir que tu não vê os stories há não sei quanto tempo. Não quer dizer que a pessoa não posta. Quer dizer que o algoritmo não te entrega. Pode ser que você que tá ouvindo esse episódio me siga e pensa assim, nossa, o Lauro posta pouco no Instagram, né? Não, velho, eu posto todo dia. Não tem dia que eu não poste. É você que não tá recebendo. Porque o algoritmo te entrega ali de 100, 200 pessoas. Então vamos imaginar que o nosso amigo Zuck resolve limitar. Você só pode seguir 100 pessoas. Como é que seria a disputa entre os produtores do conteúdo se tu não pudesse seguir todo mundo enlouquecidamente? Eu tenho que disputar, porque pra começar a me seguir, tu tem que parar de seguir outra pessoa. Isso ia me dar uma ansiedade do caramba. Sabe por quê? Porque daí eu não controlo mais. Convencer você a me seguir é relativamente fácil. Convencer você a deixar de seguir outra pessoa pra passar a me seguir complicou. Isso vai me dar ansiedade por quê? Porque foge do meu controle. Pois bem, essa é a diferença entre a prova do colégio e a prova do Enem. Na prova do colégio você tinha que tirar a média 7, mas não importa a nota dos colegas. Você tem que tirar a sua nota. Foi. Agora, no momento que o cursinho coloca, o Enem coloca, que você não tem que tirar a média 7, você tem que ir melhor que os outros, meu Deus,
foge do meu controle. O que eu não controlo me dá ansiedade. O que eu não consigo controlar me dá ansiedade. E aí, quando você começa a pensar que a aprovação não depende só de você, isso te dá um pico de ansiedade. Na minha mentoria, eu trabalho com os alunos o que eu chamo de diagrama da aprovação. Professor, o que é o diagrama da aprovação? É um diagrama que eu calculei com as porcentagens do que você precisa para ser aprovado. Professor, que legal, é algum estudo científico isso? Qual é a fonte? A fonte são vozes da minha cabeça. Eu inventei. Nossa, então o senhor vai passar um dado que não tem comprovação científica? Isso. Como é que o senhor vai fazer isso se o senhor tem coragem? É o meu podcast. Quem reserva o estúdio sou eu. Quem paga pra estar aqui sou eu. Quem publicou fui eu. Então eu vou falar o diagrama da aprovação. O que eu acredito que você precisa para ser aprovado, e você vai ver como tem coisas que fogem ao seu controle. O diagrama é dividido, pena que eu não tenho ele aqui para te mostrar, eu inventei de falar nele agora, não estava preparado. Isso que é legal do podcast. 25% da sua preparação é o cursinho que você faz, ou as aulas que você assiste. 25% não é mais que isso. Você que faz cursinho presencial, o seu cursinho é responsável por 25% da sua preparação. Você que faz cursinho online, 25%. Você que seleciona aulas gratuitas no YouTube para ver, 25%. Não é mais do que isso. Então, quando o seu cursinho posta que ele teve uma aprovação com você, ele tá postando a sua foto com a camisa do cursinho, porque você autorizou na matrícula, mas aquela aprovação é só 25% dele, né? Como é que você vê isso? Claramente, você pega alunos de um mesmo cursinho, 2 alunos que estudaram na mesma turma, com as mesmas aulas, tendo as mesmas orientações, um passe e um não. Se o cursinho fosse 100% responsável pela aprovação, os 2 teriam que ter passado ou os 2 teriam que ter rodado. Eu sei que você, quando passa, tem gratidão pelos seus professores, agradece, tem os que levam presente, fazem depoimento pro cursinho, mas a verdade é que ele é responsável por 25% da sua aprovação e não mais do que isso. Os outros 25% são o seu estudo. Quer dizer, o cursinho é 25% a aula que ele dá. 25% é o que você faz com isso. Você estuda em casa. 25% é o quanto você realmente presta atenção nas aulas, porque tem gente que o pai paga cursinho e fica dormindo. Você com certeza, no cursinho online, você não tem como ver se a pessoa tá dormindo. Mas no cursinho presencial, você já deve ter algum colega que dorme nas aulas. Claro que tô excluindo aqui a possibilidade dele dormir porque ele tem algum problema clínico. Tô falando de quem dorme de preguiçoso mesmo, né? Tem gente que faz isso. Que não deve ser você, porque se você dorme na aula de preguiçoso, você não estaria ouvindo um podcast. 25% é o seu estudo. Tá, mas nós também 50%. Tem gente que tá ouvindo esse episódio que achava que, pô, isso aí era o 100% daí, sei lá, 50% do cursinho, 50% eu. É, tem cursinho que tenta te vender isso, mas não é verdade. Tem mais 25%, que é a sua preparação. Como assim? Mas a preparação é o meu estudo. Não, sua preparação emocional, do quanto você tá bem mentalmente, sua saúde mental. Sua preparação física. Você tem que ter uma preparação física boa, não só pra ajudar no mental, mas pra aguentar a prova, né? Poxa, o Enem é uma maratona de 5 horas e meia, cara. 5 horas e meia o primeiro domingo, 5 horas o segundo. A sua preparação vai além do estudo. Você tem uma rotina saudável, você dorme bem, você faz atividade física, você cuida disso, você tem uma vida social além do cursinho, socializar é importante, ter amigos pra desabafar, pra chorar quando precisa. Tem toda uma preparação que envolve aquilo, que é aí que eu entro, né? Foi nesses 25% que eu pensei, alguém tem que vender na internet curso pra esses 25 aqui, ó. Porque cursinho tem a rodo já, né? Uns bom, a maioria ruim. Estudar, os alunos estudam. Tem aluno que não estuda? Tem. Tem aluno que peca nesses 25%? Tem. Mas esse cara não fica ouvindo o podcast de Enem toda segunda-feira. Esse cara fica ouvindo a playlist dele. Não quer saber de estudo. Então não é você. Você é o cara que não é nesses 25 o problema. Se o teu problema não tá no cursinho que tu faz nem no teu estudo, como é que eu posso te ajudar? Nesses outros 25%, que é a preparação como um todo. Por isso que o Projeto Lauros é uma preparação emocional. Por isso que a Chave Mestre é um curso que te ajuda a interpretar as questões. Porque você já viu aula, já estudou e mesmo assim erra. Eu te dou uma preparação que vai além disso. Só que aí, tá faltando 25%, né? E aí, velho, o que são os outros 25%? Agora você deve estar em casa tentando adivinhar. Ah, tudo que você tentar chutar já está incluso em algum dos outros. Ah, professor, eu acho que é a ansiedade. Já está na preparação emocional.
Eu acho que é a pressa do cara na hora de fazer a questão. Já tá na preparação ali como um todo, porque envolve estratégia de você ter pra fazer uma boa prova. Tudo já tá incluso, não tem nada que você não vai incluir. Os outros 25%, o nome que você vai dar depende da sua crença, naquilo que você acredita. Há pessoas que chamam de sorte, há pessoas que chamam de destino, há pessoas que chamam de Deus, há pessoas que chamam de acaso. Eu não sei no que você acredita. Professor, eu não acredito em nada disso. Eu acredito que as coisas a gente tem que fazer. Não, então tá. Então pra você é os outros 75% só que importa. Mas se você não acredita em nada disso, nem sorte, nem Deus, nem destino, nem acaso, como que você explica as pessoas que vão em todas as aulas, estudam todo o conteúdo, se preparam emocionalmente para a prova e mesmo assim não conseguem? Porque eu tenho vários exemplos de alunos que eu acompanhei. Eu tenho vários exemplos de alunos que eu tinha certeza que iam passar e não passaram. Eu sou um deles. Quando eu era vestibulando de medicina, no último ano que eu fiz vestibular de medicina, todo mundo tinha certeza que eu ia passar. Eu lembro que a diretora do cursinho, quando me viu, perguntou: e aí, como é que foi? Passou? E quando eu falei pra ela que não, a cara de decepção dela foi um negócio assim que me marcou até hoje, né? Tava todo mundo certo que eu ia passar, eu não passei naquele troço. Por quê? Será que era o destino? Eu não passei em medicina para que eu pudesse estar aqui hoje, sendo professor, orientando outras pessoas a fazer, porque é nisso que eu sou bom. Já contei nesse episódio, nesse podcast, em outro episódio, que eu fazia medicina por motivos que nem eu sei explicar. Não sirvo para ser médico. Não tenho a mínima vocação para nada. Se eu ver alguém sangrando, eu desmaio. Será que foi sorte? Será que foi Deus? Será que foi destino? O que você acredita? 25% é isso, cara. Tem uma parte que é inexplicável. Inexplicável. Tem gente que não assiste aula direito, não estuda direito, não faz uma preparação emocional adequada e passa, cara. E passa. E a gente não sabe explicar como. Se você é professor de cursinho e tá ouvindo o que eu tô te falando, pense agora naquele aluno do seu cursinho que você tinha certeza que não ia passar e passou. E pense também naquele aluno que todo mundo dizia assim: cara, esse cara não vai passar nunca. E passou. E na hora que você recebeu a notícia que ele passou, todo mundo ficou assim: cara, como é que o fulano passou, cara? 25% é um ponto de interrogação. Não depende de você, não depende de mais ninguém. É simplesmente inexplicável. E é horrível ouvir isso. Porque isso causa ansiedade. A ansiedade vem daquilo que a gente não pode controlar. Só que na preparação para Enem e vestibulares, com a fonte Vozes da Minha Cabeça, eu te comprovo que não depende só de você. O que aconteceu comigo, eu não sei explicar, mas ainda bem que aconteceu. Ainda bem que aconteceu. Porque senão eu teria seguido um rumo da vida que talvez eu tivesse bem, mas não ia me deixar feliz como me deixa com o que eu tô fazendo agora. E vários alunos já me agradeceram por isso, né? Ainda bem que o senhor não passou, eles me mandaram assim. Eu digo, tá bom, ainda bem. Então, o que eu vou fazer? Não depende de vocês, da ansiedade. Só que você entender que não depende só de você e que tem esse sinal grande de interrogação é o que faz a gente voltar de novo pro título do episódio. Foque no processo e não no resultado. Porque o resultado não depende só de você. Professor, mas é horrível ter que depender disso. Mas aí, velho, o nome disso é vida. Tudo que você for fazer na vida a partir de agora não depende só de você. Se você tá ouvindo esse episódio e você pretende ser médico, quando você for médico e for tentar salvar um paciente, não depende só de você, cara. Vai ter um dia que vai ter um paciente mal, você vai fazer tudo o que você aprendeu e você vai salvar o cara. E vai ter um dia que vai ter um paciente com o mesmo problema, você vai fazer o mesmo procedimento que era o correto e que salvou a vida de outras tantas pessoas. Mas aquela pessoa não vai ser salva e você vai perder aquele paciente. E você vai dizer assim: meu Deus, como que não deu certo se deu certo para todos os outros e que é o que eu estudei que tinha que fazer. E toda a comissão do hospital vai dizer naquele momento que simplesmente não tem explicação. E para não acabar o episódio nesse clima triste, vai acontecer o contrário também, tá? Vai ter um dia que vai ter um paciente que você e toda a equipe técnica que tá com você vão dizer assim: cara,
Não tem mais, não tem. Esse aqui já... Não tem nada que a gente possa fazer. E aí a família, pra se despedir daquele parente, vai levar lá os familiares e tal, e aí vai acontecer alguma coisa. Naquela ida, simplesmente o paciente vai ter uma melhora repentina. E você vai dizer assim, o que aconteceu? A gente não faz a mínima ideia do que aconteceu. Se você não acredita em nada disso, e não é um episódio sobre a sua crença, você vai vivenciar isso ainda. Tem coisas que não têm explicação. Então você não pode focar no resultado. Você tem que focar no processo. O que é um bom médico? É o cara que foca no processo e faz o melhor possível. Se isso vai dar certo pro paciente ou não, não depende dele. Foque no processo e não no resultado. Essa é a grande sacada. Isso precisa ser o seu mantra a partir de agora. Quando te der muita ansiedade sobre o que está prestes a acontecer, isso você pode levar para a vida depois, para a sua profissão. Foco no processo e não no resultado. Foco no processo e não no resultado. Te vejo no próximo.